Você está preocupado em detonar seus níveis de testosterona sem nem perceber? Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te contar 3 hábitos que acabam com a testosterona de qualquer homem. Fala, Shonen, tudo bem com vocês? Meu nome é João Pedro Castelão, eu sou aluno de Medicina e eu faço parte do programa MAPS Interligas, que é a medicina avançada na prática do esporte. E hoje eu estou aqui para te contar 3 hábitos que detonam sua testosterona sem você nem perceber. E bom, a primeira coisa que detona sua testosterona, e aposto que vários de vocês já fizeram, seria fazer uma dieta hipocalórica, ou seja, uma dieta em que você consome menos calorias do que você deveria. Mas como assim, João Pedro? Eu sei que para emagrecer eu preciso de uma dieta hipocalórica. Sim, jovem, isso é verdade. Só que o que acontece com a maior parte das pessoas é que elas passam de uma dieta de, por exemplo, 3.000 calorias para uma dieta de 1.500 ou mesmo 1.000 calorias do dia para a noite. E isso o metabolismo dela entende como uma agressão energética. E a primeira coisa que ele faz é puxar como se fosse um freio de mão metabólico para diminuir a quantidade de calorias que você gasta para você não morrer. Ele não sabe que na verdade você está querendo emagrecer e não morrer de fome. E o que vai acontecer por causa da baixa ingestão calórica é uma diminuição da secreção de 2 hormônios principais, que são a quispeptina e o GNRH. Os dois dependem de insulina e leptina, que vão estar baixos por causa dessa dieta hipocalórica que você está fazendo. E por causa disso, você vai diminuir a produção de testosterona, porque o cérebro vai parar de mandar o comando para os testículos para produzir a testosterona que você precisa. Tá bom, João Pedro, então como é que eu faço uma dieta hipocalórica? Excelente pergunta, Shone. Aqui eu vou dar uma pincelada rapidinho para o vídeo não ficar muito longo, mas se você tiver curiosidade de ver um vídeo especificamente sobre como você fazer essa transição, justamente para você perder barriga, dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu fiz. Ficou muito bom, modéstia à parte, e que vai te dar o passo a passo do que você tem que fazer para fazer essa transição energética sem causar uma agressão metabólica no seu corpo. E basicamente o que você tem que fazer é cortar as calorias gradualmente, semana por semana, à medida que você vai se adaptando. Por exemplo, na primeira semana você começa com as mesmas 3.000 calorias, só que você corta as besteiras e à medida que seu corpo for tolerando, você vai diminuindo para a quantidade de calorias que você deveria estar consumindo. E a segunda coisa que detona a sua testosterona é gordura. Ah, João Pedro, isso eu sei. É porque a gordura ela aromatiza a testosterona e faz eu converter a testosterona em estrogênio. É ou não é? Não! Eu sei, jovem, isso até acontece realmente porque a gordura subcutânea ela é rica em uma enzima que chama aromatase. E realmente a aromatase ela pega a testosterona e aromatiza em estradiol. Só que isso acontece num nível muito baixo. Senão o que você ia ver é uma pessoa gordinha ou mesmo uma pessoa obesa que tem muito mais estradiol do que testosterona. E não é isso que acontece. Na verdade, a gordura atrapalha mais os seus níveis de testosterona por causa do mecanismo que eu expliquei no primeiro item. Lembra que eu falei que para secretar testosterona, o seu hipotálamo ele depende de insulina e leptina? Geralmente, na hora que você está com mais gordura do que o normal, também é sinal que você está com resistência periférica à insulina maior do que o normal. E essa resistência à insulina também acontece no nosso cérebro. E com essa resistência, você também diminui a secreção de quispeptina e GNRH, que no final das contas vão diminuir a secreção de LH e FSH, que são os hormônios que mandam os testículos produzirem testosterona. E por causa disso, é muito comum você ver em pessoas que estão acima do peso ou mesmo obesas desenvolver uma síndrome chamada síndrome MOSH, que é uma síndrome de hipogonadismo induzido pela obesidade, que basicamente por causa de vários transtornos metabólicos que a obesidade gera no nosso corpo, lembrando, a obesidade nesse caso é um transtorno metabólico e sim é uma doença. Por causa dessa doença metabólica que essa pessoa tem, ela desregula vários dos equilíbrios hormonais que mantêm a homeostase no nosso corpo. E basicamente o que vai acontecer é diminuição de testosterona induzida pela obesidade. Então se você quer subir seu nível de testosterona, inevitavelmente você vai ter que perder gordura. Mais uma, é isso aí garoto, vamos lá, levanta, isso aí. E bom, Shone, a terceira coisa que mais detona a sua testosterona é justamente falta de sono, restrição de sono ou mesmo trocar os seus horários de dormir, que você começa a dormir de dia e ficar acordado à noite. E por que isso acontece? Basicamente, você desregula o ciclo do cortisol no seu corpo. Se você não sabe, cortisol é um glicocorticoide, que é aquele hormônio que o pessoal associa ao estresse. E o cortisol, ele tem um ciclo circadiano, ou seja, ele tem uma maior secreção de manhã e ele vai caindo ao longo do dia, chegando a ficar no seu mínimo fisiológico mais ou menos próximo da meia-noite.
Na hora que você não dá um padrão de sono adequado para o seu corpo, o que acontece é ele subir os níveis de cortisol, porque o cortisol ajuda o sistema nervoso central basicamente a ficar acordado e ter mais energia. Então, basicamente, na hora que você precisa desse estímulo de cortisol, de noite e de madrugada principalmente, você tem um estímulo para produzir cortisol quando na verdade você não deveria produzir. E justamente por fazer isso, na hora que você tem esse pico de cortisol à noite, quando o próximo pico vier, que é o pico fisiológico pela manhã, você desregula completamente os seus horários, tanto de sono quanto de alimentação, que ainda tem efeitos muito mais graves em relação ao cortisol. Por exemplo, ele aumenta a resistência periférica à insulina. E se você está prestando atenção até agora, você sabe que o nosso corpo depende muito de insulina para produzir testosterona. Outro efeito deletério do cortisol em níveis suprafisiológicos no nosso corpo é basicamente desregular o seu padrão alimentar, porque na via orexígena e anorexígena que tem no seu cérebro, ou seja, a via da fome e da saciedade, o cortisol causa um desbalanço entre os dois. Então você vai sentir muito mais fome do que o normal e você vai se sentir muito menos saciado. Ou seja, você vai comer mais do que deveria e vai se sentir menos saciado com aquele grande volume alimentar. E soma isso com a resistência à insulina que você gerou por causa da ação do cortisol, você tem a receita perfeita para diminuir sua testosterona e engordar bastante. Então você tem os três efeitos acumulados: da falta de sono, da resistência à insulina e do excesso de gordura, que vai gerar uma resistência à insulina. E Shonen, depois de ver esse vídeo, eu quero ver você ajustando a sua dieta para as calorias que você deveria estar consumindo, perdendo essa gordurinha na barriga e principalmente dormindo nos horários que você deveria para manter sua testosterona lá em cima, combinado? E se você gostou desse vídeo, dá um joinha e se inscreve no canal para me dar uma força, me ajudaria demais. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo, eu espero de coração que você tenha gostado. Um abraço e até a próxima!